pessoa quer empreender, quer abrir um negócio, ele quer ganhar dinheiro. Toda empresa tem isso. Toda. A primeira coisa que você tem que pensar é que você está criando ali um ativo. Depois que eu me conectei de novo com o que eu quero fazer da minha vida. E a gente passa por momentos de desafios inúmeros, né? Tanto familiares como financeiros, como a própria burocratização que a gente tem hoje no Brasil, que é grande. Se vai dar dinheiro, vai, né? Claro que vai. Se está fazendo um trabalho bem feito, com amor, com entrega, vai. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Eu tô aqui com meu amigo Fábio Gabriel. Mais um episódio super especial no dia de hoje. Eu com meu amigo Vitor Mesquita, e os nossos episódios são sempre especiais, não é isso, Vitor? Exatamente. Então se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para você receber a notificação. Acompanhe a gente também no Instagram e no Spotify. Se você estiver ouvindo também no Spotify, tem no YouTube também o vídeo. Muita matéria boa, só esperando você acompanhar a gente. Hoje o convidado especial, Décio Webb. Bem-vindo ao Lamparina Podcast, mais um episódio super especial e é uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado Fábio, obrigado Vitor pelo convite. Hoje nós vamos falar a respeito de finanças, empreendedorismo, muita coisa boa, hein, Vitor? Exatamente. Você que está acompanhando já percebeu que a gente sempre está trazendo assuntos a respeito do empreendedorismo e uma parte fundamental, né, para a gente que é ser humano é ter finanças saudáveis, né? E equilibrada, né? Exatamente. Isso é importante. E o Décio é um dos maiores especialistas do Brasil, tenho aqui para dizer isso e com certeza, com toda satisfação, de negociação no Brasil e de empreendedorismo, e vai estar falando aqui para a gente hoje um bate-papo muito especial. E você aí acompanha aí no nosso episódio hoje. A gente gosta de falar muito do dinheiro, né? O dinheiro é visto algumas das vezes como uma coisa negativa, né? Mas muitas das vezes é visto como uma coisa positiva. O que você fala do dinheiro? Então, geralmente quando uma pessoa quer empreender, quer abrir um negócio, ele quer ganhar dinheiro, né? E começa a fazer coisas para ir atrás desse dinheiro. Esse é o primeiro erro, eu acho, no empreender, né? Então, assim, quando você quer empreender, você tem que aprender que você tem que ter maturidade no negócio, né? Primeiro ponto, né? Maturidade organizacional. Depois, informação para você entender aonde você está se metendo, calcular seus riscos, entender quem são seus adversários, seus concorrentes, quem é a sua clientela. E aí, no segundo momento, qual é a sustentabilidade disso? E aí eu não falo só de meio ambiente, falo de sustentabilidade do negócio. Então, assim, tem uma perspectiva inteira de aprendizagem antes de você chegar nos seus processos. Aí você vai começar a fazer coisas direcionadas para um mercado e para uma estratégia de negócio. E aí, sim, depois que você entregar esse valor para o mercado, a consequência disso Sim. É o dinheiro. Então, por isso que muita gente olha assim, o dinheiro é uma coisa negativa, porque você foi atrás dele fazendo coisas desordenadas, né? Sem olhar para um aprendizado, para um estudo, para uma estratégia bem desenhada para você chegar nesse dinheiro. E você, a sua formação na FGV, né? E você já deu treinamento para grandes empresas de grande porte aqui no Brasil. E o dinheiro, como que a gente pode simplificar a parte de finanças? Tanto como um empreendedor, como um indivíduo quer aprender a trabalhar com finanças. Como que pode fazer isso? Depois que você faz toda essa relação de causa e efeito para chegar no dinheiro ali, você tem que entender como lidar com o dinheiro, né? Primeira coisa é fluxo de caixa, né? Você tem que saber que isso é uma caixa que entra e sai dinheiro, e isso tem uma regulação de velocidade do dinheiro, né? Você sabia que o dinheiro tem velocidade? O dinheiro tem velocidade? Tem velocidade, porque é como se fosse uma caixa d'água, né? Tem uma boca de entrada e uma boca de saída. Então, assim, a primeira coisa de um negócio é você regular essa armadilha do dinheiro ali, vamos dizer, né? Que é o caixa. Como é que eu regulo um volume de dinheiro ali que eu consiga gerenciar com saúde, né? Sem precisar ficar recorrendo a financiamento ou qualquer tipo de captar recursos para financiar suas vendas ou seu estoque.
Então, assim, tem uma boca de entrada que é regulada pelo prazo que você recebe dos seus fornecedores, tem uma boca de saída que é regulada pelos prazos que você concede a seu cliente, mais o teu prazo de estocagem. Então, se a tua boca de saída é muito grande, esse dinheiro vai sair mais rápido do que entra. E da mesma forma, se você recebe muito prazo dos seus fornecedores, você vai ter um volume de caixa, um dinheiro ali que também não é seu. Então, quando você olha o saldo do caixa, do teu fluxo de caixa, isso não significa que você teve lucro ou prejuízo. Significa que você está regulando os prazos. Aquele dinheiro pode ser seu ou pode ser do seu fornecedor, né? Então, como é que eu detecto isso? Como é que eu gerencio? Porque se eu tenho muito prazo com o meu fornecedor, né, teus colaboradores, você não precisa pagar todo mês, você paga uma vez por ano. Aí o dinheiro está mais... Você está com um dinheirão lá que dinheirão, é deles. armazenado. Né? Aí você sai gastando, né? Já vi muito empresário sai gastando dinheiro ali, vivendo vida de empresário, sendo que não teve lucro. Aí tem que olhar para um DRE, né? Um momento diferente, uma relação na competência que a gente se fala, né? Então, no momento que eu compro e vendo, aquilo ali, um menos o outro, vai me dar a minha margem, e aí menos as despesas, eu vou chegar num lucro, resultado. Esse resultado eu posso tirar do caixa, se ele estiver lá. Ou ele vai estar financiando minhas vendas se ele não estiver lá. Ou dentro de alguma outra variável de estocagem, contas a receber ou estoque. Então são fatores, né, Décio, que você tem através de planejamento também para você mensurar isso, né? Assim, falando aqui muito rápido, para mim é muito lógico e muito óbvio, né? Mas para um leigo, na hora que você chega para um médico que tem sua clínica, ou você chega para uma pessoa que acabou de abrir um negócio pequeno, ele não entende muito isso. Ele está olhando ali mais o saldo do banco, né? E acha que aquilo ali é o lucro dele. E aí eu vejo muita gente se perder. Isso acontece na pequena empresa e em grandes empresas. Né? Então, essa desmistificação, tratar isso de forma simples e objetiva, é o primeiro passo para você conseguir gerir um negócio. Então existe uma desmistificação vamos dizer, das finanças. Desmistificação das finanças. E como que é isso? O conceito disso, assim? Sim, eu dei muita aula para contador, né? Então, uma época da minha vida, eu fui chamado pelo CRC para dar aula para contador. Eu sou economista, não sou contador, mas eu aceitei o desafio de dar aula para os contadores para eles eles estavam com os honorários aviltados por causa só calculam impostos e tal, aí fica aquela concorrência entre eles mesmo. E eu fui lá ensinar como fazer consultoria, né? E contador, ele tem uma ciência na mão que é completa, mas ela mistifica muito. Você olha um balanço... Não consegue entender muito. Negócio no final dá zero, tu fala, pô... Né? Eles entendem muito bem. Aí você olha para um DRE ali dele, você começa a entender que deu um resultado. Mas você olha para o seu caixa, você fala, cadê esse resultado? Né? Então, como é que você entende isso? Como é que você desmistifica isso para o empresário? Entrega uma ferramenta para o empresário que ajude ele a tomar a decisão no negócio dele. Então, eu fiz essa periodização dentro do CRC, acho que foram umas 10 turmas que eu formei lá, fazendo esse trabalho com os contadores. E notei que é difícil para eles, né? Sair do rame-rame ali do dia a dia, né? Da lei, como prestar contas para o fisco. E aí eu falei, cara, tem que ter alguém voltado para dentro da empresa. Né? Esses caras são voltados para fora da empresa. Para prestar o serviço especificamente. Para o sistema. E aí eu, lógico, ferramentei, os que eu formei saíram lá com bastante ferramentas para olhar para dentro da empresa e poder fazer um trabalho de assessoria, né? Que assim, há 20 anos que eu sou assessor de presidentes de empresa. Então eu sou sempre o cara que fundamenta a coisa para o visionário continuar voando lá, vendo o mercado de cima, e eu fico ali fundamentando essas decisões dele baseado em alguns números, planejamento estratégico, que são minhas especializações. E muitos deve ser muito teimoso, né? Às vezes vai ali, teimosia, e vai lá na frente ver
a parte da finança não foi tão bem como ele esperava, né? Eu respeito muito, assim, porque eu gosto de brincar com os bichos, né? Então, assim, eu sou búfalo, 4 pés no chão, eu preciso de dado para tomar decisão. O cara não, o cara é visionário. Então, assim, eu já vi milionários, bilionários, que não sabem o beabá de finanças, mas chegaram lá, perderam muito dinheiro, talvez muito tempo, né? Aí eu chego fundamentando, acelerando esse processo de crescimento. Se tivesse me achado antes, talvez... Ganhava mais dinheiro. Trilionário. Então, assim, mas você tem que respeitar, né? Se o cara chegou ali de uma forma tácita, né? Na hora que você explicita isso ali para o cara, a coisa fica muito mais dinâmica. E aí tu ganha uma relação de confiança. Eu tenho que confiar que ele está enxergando algo que eu não estou vendo, né? Às vezes o cara tem não gosto de dívida, o cara desce, o que quebra a empresa é folha de pagamento. Aí fica martelando nisso. Provavelmente ele viveu alguma coisa na vida dele que causou esse trauma, né? E eu respeito, né? Eu vou no ritmo do presidente, assim. Então, assim, uma empresa a gente gosta de falar de 4 caminhos da estratégia, né? Então, tem o búfalo, que é o fundamentalista ali, né? Que é o cara com 4 pés no chão. Tem a águia que está voando, que geralmente é o presidente da empresa. Tem o rato, né? Que é o cara que só sai da toca ali para fazer a logística, né? Que é o cara que gosta de harmonizar as coisas. E tem o urso, que é aquele cara que você põe para fazer, aquele cara que vai entrar numa loja de cristal, vai quebrar alguns cristais ali, mas vai fazer o que tem que ser feito, né? Ele quer o que diz e faz o que tem que ser feito. Então, essa fauna aí tem que estar equilibrada numa empresa, né? Você tem que respeitar. Se tem um cara lá com viés de execução na mesa de tomada de decisão, eu escuto. Tem o cara que está ali só harmonizando, eu também tenho que respeitar. Então, assim, cada um tem seu viés. Né? Então, eu gosto de trazer essa multiplicidade de visões para dentro de uma tomada de decisão. Búfalo, águia, rato e urso. São vamos dizer, os animais que tem dentro de uma empresa que toda a empresa tem isso. Toda. Eu faço um workshop, sim, eu já fiz com vários mesas de conselho, e aí você detecta, às vezes está faltando um cara ali, né? Um urso. Às vezes está faltando um décio ali, um búfalo, né? Eu acho que da gente aqui eu sou o águia, né? É o Tem que ver quem você é o rato, posso ser o rato sem problema. Não é no sentido pejorativo da nossa cultura, né? Mas é o cara trazer que conceito que gosta de harmonia. De harmonia. Geralmente ele é o oposto do urso que está fazendo barulho ali na frente. É interessante isso, né? Ô, Décio, a minha primeira empresa eu abri em 2014, estou com ela até hoje. E eu abri porque eu tinha que emitir nota fiscal, não podia ser um MEI na época. Acho que já tinha começado o MEI recentemente, mas como era projetos culturais, eu tinha que ter uma empresa maior e tal. Aí eu não sabia nada disso, como é que fala? Finanças pessoais, finanças de empresa, nada. Já tinha que contratar um contador, já contratei um amigo meu, que ele era contador, que até hoje é meu contador. E assim, foi um caos durante alguns anos, porque muitas ferramentas eu não tinha. Então assim, o que você pode falar, até falando desses 4 animais, né? Que às vezes a pessoa vai abrir uma empresa, é só ela, e às vezes um sócio, ou às vezes é só ele mesmo, com uma ideia, e como é que ele começa para trilhar, para ter algo realmente que se sustente e chegue lá na frente sem problemas. Né? Então, assim, o que eu recomendo é, assim, qualquer um que abre uma empresa, pode ser uma MEI, primeira coisa que você tem que pensar é que você está criando ali um ativo, né? Você tem que separar a pessoa física daquela empresa ali. O que é um ativo? É algo que tem um valor, né? Então, assim, no dia seguinte que você abriu a empresa, quanto vale a sua empresa? Né? Ela tem um valor, né? Se você abriu aqui o Lamparina Podcast, isso aqui amanhã vai ter um valor. Qual é o valor? Qual é a projeção de futuro disso aqui? Vamos trazer isso a valor presente e falar, olha, Lamparina Podcast hoje vale 10 milhões.
Então, você fala, poxa, hoje já vale 10 milhões. Se eu começar a estudar meu negócio, ganhar maturidade, ganhar informação, ganhar sustentabilidade, fazer os processos melhores, entregar valor para o mercado, vou ganhar dinheiro mais ainda, e isso aqui vai valer 30 milhões. Então, é um direcionador de quem abre a empresa, é entender que aquilo ali tem valor. Já começar com a valuation desde o início. Já com valuation desde o início. Mesmo que seja R$1. Ou nada. Para você ter uma perspectiva, né? Sim, tem que ter valor. Tem que ter um valor. A empresa né? tem que ter um valor. E o enriquecimento pessoal, Décio? Como que a gente constrói um enriquecimento pessoal? Enriquecimento pessoal está ligado diretamente ao dinheiro ou o que especificamente? Então, aí a gente entra na pessoa física, né? Aí famílias. E eu gosto de falar assim que você tem ativos, né, e passivos de luxo. Né? Então, assim, o que é um passivo de luxo? O carro que você anda, a casa que você mora, coisas que não estão te gerando dinheiro. O que são os seus ativos? A tua MEI, o teu negócio, o teu emprego, isso está no numerador, e o que está como passivo de luxo que você usa para viver está no numerador. Uhum. Essa relação tem que ser maior que 1, tá? Para você enriquecer pessoalmente. Uhum. Então, assim, você tem que parar para pensar, assim, tem aquela velha frase, né? Quem casa quer casa. Então, uma pessoa casa, recém-casada, já entra num financiamento e compra uma casa. O que ela fez? Ela estava com o numerador lá, sei lá, se ela não tiver emprego, 0, e botou um monte de coisa no... Menos 10. Aí o índice dela está menor que 1, ela está empobrecendo. Na verdade, ela devia alugar alguma coisa, né? Não deixar nada como ativo que ela está usando para viver, como passivo de luxo, e gerando emprego, no emprego dela, gerando valor. Então, essa matemática, né? É importante para as famílias tomarem decisões, né? Quando eu comprei uma casa, eu notei essa inversão no meu índice. Ele não ficou abaixo de 1, mas ficou muito próximo de 1. Né? Você vê que a coisa fica mais... remado, né? Mais remado. Então, você enriquece mais lentamente. Você pegar um cara que é empresário, ele tem lá o ativo dele que vale bilhões, e ele mora numa casa de 50 milhões, beleza. Mas ele está com um numerador de bilhões. Você pega o índice dele, é 1.000, 2.000, 3.000. Então, assim, a diferença é muito grande para gente que está ali perto de 1 ou 1,5, entendeu? Você pega, então é aí que você vê que aquela pessoa está enriquecendo e por que ele enriquece ou não. São as decisões, né? Antigamente eu penso que existia uma mensuração melhor quanto a isso, né? Eu acho que nós sofremos um impacto na mudança no ambiente, né? Então isso trouxe alguns impactos até econômicos para o indivíduo, para a empresa, para o empreendedor. Concorda com isso? Com essa mudança que nós tivemos, vamos dizer assim, de 15, de 20 anos para cá? Se você pegar pouco mais de 85 anos, mulher não votava no Brasil. Então, assim, o impacto disso, não deu nem 100 anos que, né, a mulher está votando. Então, assim, agora que a gente está aí, mulher é inteligente pra caramba, a gente tem que, né, tá com elas na mesa, é equilíbrio, é multiplicidade de pensamento. Então, assim, aí você pega 50 anos para cá, ninguém falava em poupar a natureza, né, em defesa do meio ambiente. Há 15 anos, um pouco mais de 15 anos, o mundo não vivia em rede, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, assim, olha a velocidade que isso está mudando, né? E os empresários não estão vendo isso. Muitos dos empresários eu vejo que não estão vendo isso. Né? Se pegar 130 anos atrás, ainda tinha escravidão. E eu acho que ainda tem, porque na hora que você olha para as empresas, você gasta lá, o teu funcionário está lá 14 horas por dia dentro da tua empresa. E você pensa em qualidade de vida, como é que você entrega valor para essas pessoas? Né? Então, assim, a população, a cabeça das pessoas está mudando muito rápido e as empresas ainda estão, né, tendo suas dificuldades com isso, porque você pega a empresa de TI hoje, tem uma dificuldade imensa em recrutar talentos.
Porque vai pegar uma geração que não quer sentar na Quer ser mesa, prático, quer trabalhar né? em casa. Inclusive, tava falando disso hoje, né? Tudo é muito prático, né? Ou quer Essa morar geração, em Londres, né? e programar de lá. Então, assim, começa a ter uma visão de qualidade de vida hoje. Se pegar o jovem, né, a geração que está nascendo agora, esses caras não vão pensar, vai ser a cabeça muito mais sustentável do que a nossa. Né? E as empresas estão mudando nessa velocidade. Essa é uma preocupação que a gente tem que trazer para os conselhos de empresa, né? E nem sempre é bem ouvido, porque fala assim, pô, cara, vai falar em sustentabilidade, tô mal conseguindo pagar um imposto aqui. Então, assim, é uma cultura que as pessoas olham como custo e não como sustentabilidade do negócio dele. Muitos vão morrer no caminho. É como empreender diante das dificuldades. Não é fácil, né? Das mudanças. Das mudanças, né? Então, assim, a velocidade da mudança está muito grande. A velocidade da informação está enorme. Então, se você não acompanha, lembra da base de aprendizado da empresa? Capital organizacional tem que evoluir com a informação. Se a informação aumenta a velocidade, você tem que aumentar a maturidade da tua empresa, né? E a sustentabilidade dela. Como é que você sustenta isso economicamente? Né? Como é que você se posiciona? Porque você tem que ter lucro para viver. Né? O imposto ali você tem que recolher. Muita gente fica ali brigando com o imposto. Imposto a gente não paga, a gente recolhe. Né? Então, assim, pagou imposto, a empresa tem que dar lucro, tem que ser sustentável, tem que reinvestir nas pessoas que estão dentro dela. Porque a empresa são pessoas, não tem jeito. Então, como é que está a cabeça dessas pessoas hoje, pós-pandemia, com a velocidade da informação que está hoje? A pandemia acelerou muito as coisas. Né? Então, assim, hoje eu trabalho, sei lá, 40% do meu tempo em casa. Se eu olhar na minha carreira de executivo, eu nem imaginava isso. Se eu ficasse em casa, meu chefe me mandava embora. Então, assim, como é que as empresas se posicionam para esse novo profissional? Porque não faz diferença eu estar dentro da empresa ou eu estar fechando o resultado da empresa na minha casa. Isso é uma mudança de cultura, né? Sim, quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma e voltando para o tema assim, de finanças, né? E linkando com isso, né? Quando a gente tem uma cultura, valores, quero ver o que você acha disso, né? Bem, vamos dizer assim, definidos, estabelecidos. Isso, até voltando no início da conversa, né? O foco não é o dinheiro em si, né? E sim o que a gente está gerando de valor, entregando de serviço, de produtos, que com isso gera o valor, o dinheiro, certo? É o tal da sustentabilidade na empresa, né? Então, assim, como é que você deixa aquilo sustentável? Como é que você mantém os seus talentos produtivos, inovadores, criando inovação dentro da empresa? Hoje se fala muito em inovação. Tem uma teoria econômica que fala que inovação gera emprego e renda. E gera. Então, se você fizer inovação, se você conseguir que o teu ambiente interno gere inovação, seja qual for, pode ser no processo, pode ser no copo do cafezinho, na maneira que você serve o cafezinho, ou na sua sala de descompressão dentro da empresa. Qualquer que seja a inovação, ela gera emprego e renda. Isso é uma teoria econômica, ou seja, inovação no sentido amplo, né? Então, não é só tecnológica, inovação no processo, na maneira de você receber seu cliente. Inovação é algo novo que você coloca dentro de procedimentos. Uma melhoria de processo, uma otimização do seu processo, uma otimização da sua capacidade de entregar valor no mercado. Isso é inovação. Décio, eu vi você já falando a respeito a gente está falando de trabalho, de tudo isso, né, de inovação, falando a respeito de santificação do trabalho. O que é isso, Décio? Isso foi uma palestra do Ives Gandra, né, ministro do STF, eu acho. E ele escreveu um livro que chama Santificação do Trabalho. Né? Ele é da Opus Dei, então tem um viés católico, né, que ele fala das virtudes na perspectiva teológica. Aí ele desce para as virtudes cardeais, né?
e chega nas virtudes do trabalho. Então, assim, ele foi muito feliz, eu acho, nesse livro, na correlação que ele faz entre essas dimensões teológicas, porque a gente acha que santificação é só para Santo. canonização. Canonização. Mas não, eu acho que todo mundo pode se santificar no seu dia a dia, né? Então, se você trabalhar essas virtudes, né, temperança, fortaleza, né, pegar essas virtudes, trazer o trabalho bem feito, né, fazer o básico bem feito, entregar valor, você ter a ética ali no seu dia a dia, ter um propósito, né, fazer com que seus valores estejam no dia a dia da sua empresa. Porque você chega na empresa, tá lá um quadrinho escrito lá, missão, visão, valores, né? O que você faz com cada valor daquele que você entrega? Né? Que você declara que você tem. Você está praticando, porque aquilo não tem que estar numa parede, tem que estar no dia a dia da empresa. Né? Então, assim, se fala em ética, tá? Você tem um canal de denúncias aqui para denunciar assédio moral, assédio sexual, assédio qualquer que seja, qualquer outro tipo de conflito ético. Isso reverbera Então, dentro assim, para o seu cliente. Se ele vê que você tem um canal e seus funcionários, né, colaboradores trabalham ali e você está declarando que tem ética e tu tá com um canal aberto ali, um projeto fazendo aquilo acontecer, claro que o teu cliente vai ver, né? O mercado vai ver isso. Então, cada valor que você declara tem que ter projetos, né, adequados àquela entrega. Uma vez que você faz isso, você está praticando a sua estratégia, não só declarando ela. Essa santificação do trabalho, então, tem a ver então, com essas virtudes, né? Que a gente insere dentro da empresa. Ele fala assim, primeira coisa, você acorda e entrega teu trabalho para quem? Né? Ele faz uma pergunta bem interessante. Ele chega para um pedreiro, chega numa obra e pega 3 pedreiros e faz a mesma pergunta: o que você está fazendo? Aí o primeiro falou: eu estou pegando as pedras para subir essa parede. Aí ele chegou para o segundo: o que você está fazendo aqui? Eu estou trabalhando para levar dinheiro para casa. Aí chegou para o terceiro: o que você está fazendo aqui? Eu estou construindo uma catedral. Essa é a diferença de visão do mesmo trabalhador, né? Então, assim, acordar todo dia, primeira coisa, Deus, né? Depois, família. E aí que eu vou começar a olhar para o trabalho. Não adianta eu ter sucesso no trabalho e não ter sucesso na família. Não adianta eu ter sucesso na família e não estar vinculado isso a Deus. Né? Então, achei muito bacana isso, né? Porque a gente se perde muito fácil nisso. A gente sai para trabalhar e sai para trabalhar para trazer dinheiro. Né? É igual o cara que abre a empresa, quer fazer coisas e ganhar dinheiro. Calma, né? Tem uma sequência de coisas e o dinheiro é consequência. Né? Então, se você está se entregando a Deus, a um propósito muito forte, isso vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a tua família, claro, né? E aí vem a questão do trabalho em si, das outras dimensões. Achei bom você falar, então, vamos dizer, existem 3 pilares, né? Trabalho, família e Deus, né? Tem momentos que a gente tem que se dedicar a um dos 3, né? Vamos dizer assim, né? Mas Deus está presente em todo momento na nossa vida, né? Vamos dizer assim, né? Ele fala que ele está em primeiro lugar, né? Então, assim, ele trata isso como uma santificação, na hora que você se entrega a esse amor maior. E aí tem o trabalho, que você precisa do trabalho para poder suprir realmente sua família, né? Aí vem sua família, em segundo lugar, né? Eu também não vou sacrificar, vou trabalhar 24 horas por dia, ou 14 horas por dia, chego lá, meu filho quer se divertir comigo, quer aprender comigo, eu não estou presente. E como a gente faz isso, Décio, para a gente manter o equilíbrio dentro dessas 3 situações? Você acha que é fácil, assim, às vezes? Não é fácil. Eu mesmo já me perdi várias vezes. E você tem que fazer escolhas, né? São suas escolhas, né? Eu fui executivo 10 anos do maior grupo hospitalar de Brasília e fiz minha escolha de sair.
né? Eu quis sair porque eu tava de 3 filhos pequenos, né? Se formando o cérebro ali, ainda são pequenos, né? O maior tem 10 anos, o menor 4. E eu optei por estar com eles, né? Assim, é um sacrifício na carreira, mas nem tanto, porque a carreira continua. Quando você vê que você consegue se desprender daquela visão ali, pô, eu preciso ganhar dinheiro, preciso aproveitar minha vida produtiva, minha idade. Cara, Deus no comando, família, o trabalho tá ali no mesmo lugar, não mudou nada. Então, É isso aí, os desafios, né? Hoje, você vê quais são os principais desafios que hoje o empreendedor precisa ter, né? Para poder sair do zero, vamos dizer. O cara quer empreender, tá lá, quer empreender, você é um empreendedor. Às vezes, hoje a gente está passando por um momento que muitos querem ser empreendedores, né? E a gente passa por momentos de desafios inúmeros, né? Tanto familiares como financeiros, como a própria burocratização que a gente tem hoje no Brasil, que é grande, né? Então, às vezes, não é fácil, né? Mas qual você acha que é o principal desafio que um empreendedor precisa enfrentar e confrontar e seguir o rumo? Primeiro a coragem, né? O primeiro passo que se tem. não é só coragem, né? É achar o propósito, né? Eu acho que hoje o mundo não tem mais espaço para quem não tem propósito. Então, assim, se você começa a fazer coisas só por questões financeiras, vou vender pipoca. Você pode até ganhar dinheiro vendendo pipoca, mas qual é o teu propósito vender pipoca? Né? Então, vou abrir uma empresa de TI. Qual é o propósito dessa empresa? Né? Qual é o propósito dela em relação aos seus colaboradores ali que vão... Você tem que atrair esses caras são seus clientes também. Então, como é que você traz essa galera para dentro, para trabalhar lá? Achar maneiro de trabalhar para ti. Tem que ter propósito. Na hora que você consegue linkar os objetivos pessoais das pessoas que trabalham ali com o objetivo de futuro da empresa, você começa a ter um propósito. E isso não é fácil, né? Então, acho que o principal desafio é o propósito. Ter propósitos sustentáveis, né? E aí fazer isso com calma, bem pensado. Porque realmente é difícil. É difícil na hora que você olha para uma meia, uma costureira, beleza, ela tá ali, tem seu charme, tem seu artesanal, tem seu propósito. Mas na hora que você olha para uma coisa numa dimensão maior, você tem que estruturar mais, tem que parar para pensar, planejar, calcular esses riscos antes de dar o passo. Não adianta você sair abrindo coisa e é tempo para você ir fechando coisa. Então, é uma questão de propósito mesmo. Você parar para pensar e entregar isso num propósito bem forte de mercado. Né? Eu gosto de olhar ali as forças de Porter, né? Quais são as barreiras de novos entrantes, como é que você está em relação aos seus concorrentes, essas forças do mercado ali, estudar isso antes. E até as questões financeiras, né? Que é essa armadilha do dinheiro, como é que tá as bocas da minha caixa do dinheiro? Tá saindo muito dinheiro, entra muito, tem que ter estoque, não tem que ter estoque. Eu já não gosto de negócio que tem estoque. Eu acho que o melhor negócio para se abrir é serviço. Né? Porque na hora que começa a lidar com estoque é bem complicado. Né? Você tem que ter uma gestão muito precisa. E aí é difícil para quem quer começar. Né? Aí é para gente mais avançada e que consegue lidar com o estoque. Rapidinho, você tem lá 10% de lucro, você aumenta 10% do seu estoque ali, acabou, você não vê o dinheiro mais. Aí você começa a pegar empréstimo, aí você paga juros financeiros, diminui mais ainda o lucro. Aí, cara, você começa É uma perspectiva imaginária, né? Vamos dizer, o estoque, né? Porque você tem uma perspectiva que imaginando que aquilo pode vir a... É uma estocagem, futuro, né? É um dinheiro parado, né? É uma imobilização de capital. Então, acaba que teu dinheiro afunda ali, tu não vê e
Às vezes você não souber gerir, acontece uma emergência, precisa fazer uma reforma, uma manutenção, o dinheiro está no estoque. Putz, aí pega emprestado, aí paga juros, diminui seu lucro. Então É uma peleja. é uma arte. Uma arte. E tem negócio que ele tem que ter estoque, né? Por exemplo, mercadorias, produtos, se a pessoa não tiver um estoque pelo menos mínimo ali para conseguir fazer uma entrega rápida. Então, assim, né? por isso que eu recomendo começar por serviços, né? Prestar serviço. Tipo, lamparina presta serviço. Então, você não tem estoque. Tem estoque de equipamento para fazer. É impressionante. Investimento. Eu já vi muitas empresas se perderem por conta de estoque, né? Porque é uma perspectiva que você não tem, né? Você tem um estoque, mas você tem a imaginação, você tem a vontade, você acredita que você vai vender aquela mercadoria. Mas você não tem a real situação que realmente Então, o você importante vai é vender, você né? medir seu prazo de estocagem, né? Sim. Lembra que é o prazo de estocagem mais o prazo que você concede para o seu cliente. Você Sim. concede lá, você vende 30, 60 e 90 dias, seu prazo médio é 60 dias que você já dá para o seu cliente pagar. Aí você tem lá mais um estoque que dura 30 dias. Então você está com 60 mais 30, 90 dias de financiamento de vendas. É dinheiro pra caramba. Se você pegar teu volume mensal, multiplicar por 3, é o tanto que você tem de dinheiro ali, de capital de giro para girar teu negócio. E se aumenta a venda, você vai ter que aumentar o estoque. Então você tem que pegar parte do seu lucro que você já teve e deixar ali para financiar mais venda, mais crescimento. Então, você não medir, chama efeito tesoura isso. Empresas quebram vendendo. Porque tem prazos que são agressivos para poder continuar vendendo e tendo lucro e quebra no caixa, não tem mais dinheiro no caixa, o banco não empresta mais e aí a gente chama de efeito tesoura. Mas eu estou tendo lucro, eu compro por 1, vendo por 3. Sim, mas você não tem dinheiro para financiar o seu crescimento. Você falando do estoque, né? Eu lembrei de uma história. Lá em Liverpool, tinha um cara que tinha uma discografia e ele era muito organizado com estoque. Assim, ele não deixava faltar nenhum disco. Qualquer pessoa que chegava lá, ele tinha o disco para a pessoa. Aí chegou a pessoa e pediu o disco dos Beatles. Aí ele nunca tinha ouvido falar dos Beatles. Aí não tinha. Aí uns dias depois, outra pessoa de novo. Aí sei que na semana foram umas 15 pessoas e ele não conseguiu atender aquelas pessoas. Ele falou, cara, quem são esses caras? E ele descobriu que eles tocavam toda semana no pub lá em Liverpool. Aí ele foi lá, conheceu os caras. E na época os Beatles não eram de terninho, era tudo barbudo, cabelo bagunçado, assim. Tocava comendo. Assim, não era nada a ver com horas e horas, né? Não era nada a ver com que eles ficaram famosos, né? Aí ele viu aquilo, viu o potencial musical, falou, vou virar o produtor deles. E daí ele estruturou toda a carreira dele, ou seja, foi por causa do falta do estoque. Virou serviço. Virou serviço. Tá, você pega as grandes logísticas hoje, você pega Mercado Livre, Shopee, os caras não têm estoque. Estoque é dos outros. Eles só fazem o serviço. A prestação, né? Interessante, né? Então, assim, estoque hoje é um negócio tenebroso para qualquer negócio. Hoje tem o fast food, que o estoque é muito rápido, né? Então, hoje eles estão, vamos dizer, eles têm uma noção, um planejamento que eles conseguem estocar, mas também a saída é muito rápida, né? Você pega um McDonald's, é just in time, né? Ele tem uma logística própria ali, mas uma entrega meio na hora, assim, né? Então, você pega as montadoras de carro também, just in time. Então, entrega ali o que precisa naquele momento, é um estoque mínimo para não faltar. E é verdade, né, Décio? Antigamente você tinha nas concessionárias grandes estoques de carro, né? Hoje em dia você já faz o pedido para que daqui a um tempo você receba isso, né? Evitando justamente o grande número de estoque até nas fábricas, né? E aqui nas concessionárias. O Brasil já é tudo mais difícil, né? Assim, embora a gente esteja com uma inflação alta, aí é o conceito de longo prazo e curto prazo, né? Quando você consegue prever uma variável para 10 anos, né?
que ela vai variar dessa forma. Você chega nos Estados Unidos, qual é a inflação para daqui a 5 anos? Ele tem lá uma projeção, vai mudando a cada ano. Para 10 anos tem projeção. Chega no Brasil, você tem a inflação desse ano, do ano que vem, aí vira uma constante. A variável vira uma constante, né? Vira uma... Então, assim, conselho de longo prazo para o Brasil é 2 anos, né? Então, assim, como é que eu vou fazer um estoque se eu não sei o que vai acontecer no ano que vem? Né? Uma incógnita. Então, assim, o nosso país é mais difícil por isso, né? As variáveis variam, não viram constantes. Né? E qual a perspectiva que se vê do Brasil? Variam no curto prazo, né? Elas não tem uma projeção. Não tem uma projeção. Por conta disso, como que você vê o Brasil futuramente? A parte econômica, a parte de crescimento? Então, acho que a gente tem um potencial enorme aí de riqueza, né? Eu acho que o país mais rico do mundo aí, em termos de recursos. A gente tem que ter governantes sérios, né? Para respeitar um pouco esse potencial do Brasil. O Brasil, acho que teve seu momento aí de crescimento, de sair para os desenvolvidos e não fez os investimentos que tinham que ser feitos, né? Lá naquela época do primeiro governo PT ali, que a gente estava com o dólar a R$2, R$1,50. Ali a gente devia ter investido em portos, estradas e internamente. E partido para o primeiro mundo, né? Então, a gente perdeu essa chance e agora eu acho que eu vejo cada vez mais perdendo mais chão ainda. E isso traz um retrocesso enorme, né? O país tem que fazer o dever de casa todo de novo para poder conseguir botar a cabeça para fora de novo nos países, né? Não é nem emergentes, a gente estava saindo já dos emergentes, indo para o país de desenvolvimento. Perdemos uma oportunidade de investimento. Então, assim, o país que não investe na sua infraestrutura não consegue ter uma logística adequada. Né? Outro dia eu fui para Camboriú com a minha família, 2 portos, né? Tem o Porto de Itajaí e o Porto de Navegantes. Aí o Porto de Navegantes estava fechado. Eu perguntei para o taxista por que está fechado. Ele falou, não, porque, cara, o cara que ganhou a concessão do porto foi preso por tráfico. Então, os traficantes dominam. Então, assim, dá uma pena, né? E o porto fechado, porque o cara foi preso, mas é o dinheiro que perde com o porto fechado. Então, assim, é muita corrupção, é muita bandidagem, é muita loucura que acontece e o prejuízo é incalculável com o porto fechado, né? Assim, escoamento da nossa exportação, escoamento, entrada de mercadoria para a gente produzir. Então você vê isso, e saneamento, né? Eu morei em Belém 1 ano, né? Os caras riquíssimos, né? Desce da sua Porsche, a mesma coisa em Camboriú, desce da sua McLaren e pisa no esgoto, que passa a céu aberto na vala da rua. Quando eu olhei, não pode entrar na praia. Falei, cara, por que não? Porque deságua tudo na praia, na festa. Falei, cara, que absurdo. No esgoto, né? O cara mora num apartamentão desse, não pode pisar na água. Uma loucura isso, loucura. Isso não é para existir, né? Não é para ter esse tipo de dificuldade. Eu acho que a tecnologia que a gente tem não é para ter mais isso no mundo. Décio, existe o negociador e existe o empreendedor. Qual é, vamos dizer, o que a gente pode trazer? Porque tem aquele cara que sabe muito negociar, mas ele não sabe empreender. Você acha que é parecido uma coisa a outra? É igual ou uma coisa é uma coisa? Assim, existem técnicas de negociação, né? Então, assim, uma das especializações que eu fiz foi de Mergers Acquisitions, né? De compra e venda de empresas. E aí tem um estudo de negociação, né? Você conduz uma negociação de um ativo dentro de algumas etapas e a forma que você negocia depende muito da estratégia que você está colocando ali, né, na venda de um ativo. Então, assim, já negociei em empresas de 3 bi e meio. Então, você senta na mesa com
10 advogados. Os caras, meu irmão, ninja, né? Fizeram 100 operações, eu fiz 2. Então a gente começa a... Você não pode se intimidar, você tem uma técnica, né? De saber negociar com esses caras. Como é que você treina isso, né? Não, isso ou é dom, ou você vai lá e estuda. Né? No meu caso, eu estudei. E eu acho que eu tenho um pouco do dom, que eu sou filho de libanês, então acaba vindo no sangue aí. Mas tem um cara que negocia coisas do dia a dia, venda, aí é uma outra técnica, né? Depende do tipo de negociação que você está fazendo. Mas quando você estuda negociação de M&A é uma coisa bem específica, né? Eu não sou bom negociador, eu acho que eu até vendo bem. Sim, se eu for vender uma mercadoria, um apartamento, talvez se eu acreditar naquilo ali, eu acabo vendendo bem. No meu caso de M&A é porque eu fundamento muito bem, né? Quando você faz um valuation de uma empresa, a técnica é método fundamentalista, né? Você fundamenta o seu valor. Então você cria um monte de fundamento, você acaba acreditando naquilo com tanta veemência que você vai defender aquilo. E isso ajuda muito na negociação, né? Você acreditar no que você tá fundamentado ali vendendo. Senão fica difícil vender, né? Aí tem que ser ator, né? Décio, qual é o seu ramo de atuação, especificamente no presente hoje? Hoje eu sou diretor financeiro, né? Minha principal atividade, eu estou como diretor financeiro de uma empresa de nutrologia, a Ibranutro, fazendo um mexão aqui. Mexão, bem-vindo. É uma empresa que, poxa, eu adoro, assim, porque tem uma questão do propósito, né, de uma sustentabilidade. Se olhar para dentro dos hospitais, você vê uma desnutrição hospitalar, né? Sabia que existe uma campanha que se chama desnutrição hospitalar, né? As pessoas desnutridas. Isso é muito, muito alto, né? A pessoa chega para uma cirurgia e não está nem hidratado o suficiente para aquela cirurgia. Ela podia entrar muito melhor e sair muito melhor com desfecho clínico melhor. Então, assim, eu acredito muito, é uma empresa que me traz prazer de trabalhar todo dia, sabe? Com pessoas bacanas, com uma visão sustentável da medicina, com aquela medicina boa. Me deixa muito satisfeito, minha principal atividade. E eu trabalho com essa minha carreira de executivo, né, na área de saúde, eu participo de alguns conselhos, né, conselhos de algumas empresas na área de saúde, algumas na área de TI, porque eu comecei na coisa de TI. Então eu tenho umas 2 ou 3 conselhos aí que eu participo, que eles querem lá para ajudar a tomar, equilibrar, né, os bichos ali. Vem aí, búfalo, senta aí para fundamentar um pouco as decisões. E qual o conselho que você dá para aquele que quer manter a saúde financeira equilibrada? Em que área? Pessoal? Na área pessoal, né? Na área pessoal, acho que é importante a gente, porque muitos nossos ouvintes, telespectadores que nos acompanham, né? E acho que às vezes não é fácil você ter que lidar com o especial todo mês, ou você não ter o especial e a conta não bate todo mês, né? Eu acho que hoje em dia 70%, 80% da nossa população vive desse jeito, né? Assim, uma regra básica, assim, se eu for falar, é guardar pelo menos 25% que você ganha, né? Então, assim, mas o cara fala, pô, mas não dou conta, né? Minhas contas... acontece, né? Mas você tem que tentar criar uma vida que você caiba dentro de 75% que você ganha. E se você conseguir poupar 25%, você vai enriquecer. O que é isso, criar isso? Você caber dentro desses 75%? Deixar de comprar um sapato, deixar de sair para um restaurante. É aquele momento ali que você fala, cara, não posso fazer isso, eu preciso poupar. Né? Então, poupar é o segredo aí de uma vida saudável, né? Gastar menos do que você ganha. Ou ganhar mais do que você gasta. Eu não gosto de poupar, eu gosto de ganhar mais do que eu gasto, então vou trabalhando, vou atrás de ganhar mais.
É porque aí acaba vivendo mais o presente, né? Porque assim, também, quando né? você pega... Brasília é muito funcionário público, né? Então eles têm essa política de gastar menos, né? Eu gosto do dinheiro circulando. Então, assim, nem sempre eu cumpro o que eu falo, né? De 25%, mas eu vou atrás de ganhar 25% a mais no mês seguinte, fazer o que eu não fiz no mês passado e compensar. Eu também penso dessa forma. Mas minha profissão permite isso, né? Então, nem todo mundo consegue. Se não consegue caber dentro de um orçamento ali, poupar pelo menos 15%, mais 25%. Eu ouvi isso do Mofarrege, que acho que foi há muito tempo atrás, que ele ficou rico desse jeito, guardando, se ele ganhava 5, ele guardava 25% dos 5. Se ele ganhava 10, ele gastava 75% do que ele ganhava. E O Vitor é o camarada que guarda 75% e gasta só 25%. Você vê como é um cara equilibrado. Nossa. Fala pra ele me ensinar. Me mostra onde é que é isso aí. Ainda mais com um filho pequeno, né? Depois que você tem 3 filhos, fica meio impossível. Não é brincadeira, não. Mas isso eu acho que eu, como nunca assinei carteira, sempre sou empreendedor desde quando comecei a trabalhar. É um desafio, né? Porque você não... assim, até estabilizar, gerar uma quantidade de clientes recorrentes para ter aquele fluxo de caixa que todo mês entra, não é fácil, não. O cara conseguir juntar ali e, cara, só vou gastar 75%, até conseguir chegar nessa fase, né? Eu acho que é fundamental isso aí. Essa matemática é o primeiro conselho, né? Sim. O segundo é você ter propósito, né? Acordar todo dia com uma missão bacana que te deixe bem, que te deixe feliz para trabalhar. Porque aí você vai ver que, cara, fica leve. Acontece, né? Fica leve. O fluxo acontece. Eu penso igual a você, Décio. Eu acho que eu sou o tipo de pessoa também que gosto de ter algumas coisas, né? Gosto de comer bem, né? E às vezes não é fácil você deixar os 25%. Então, todo dia eu estou buscando algo de empreender, né? Todo dia eu estou empreendendo de alguma forma para ver, o que eu consigo aqui ganhar uma grana aqui, para poder dar conta disso daqui. E é isso. Eu acho que é isso. Não é assim, não é o dinheiro ser dono da gente, né? A gente ser dono do dinheiro, a gente ser senhor do dinheiro e aprender a trabalhar com o dinheiro, né? É uma ciência. Eu, assim, sou teu fã, né? Então, assim, eu te acompanho e vejo, assim, que você tem propósito, né? Embora você esteja falando em dinheiro, a gente está sempre indo pro dinheiro, né? Você vê que é fácil se perder. Mas eu vejo que você tem propósito, né? Você está lá com suas crianças, você tá fazendo aqui um belo trabalho, né? Com o Vitor, entregando valor. Então, isso é legal. Né? Se vai dar dinheiro, vai, né? Claro que vai. Se está fazendo um trabalho bem feito, com amor, com entrega, vai. É isso que eu falo assim, é você querer que o próximo fique bem, né? Sem medir esforço. Isso é importante. Né? Como é que você amar o próximo como você ama a si mesmo, né? Às vezes é coisa, só pai com filho que quer ver o filho melhor que eu, né? Mas não, quando eu estou assessorando um presidente, eu quero que ele fique rico. Quanto mais eu distribuir dividendo para ele, mais feliz eu fico. E eu não me importo se meu salário é o mesmo, entendeu? Então isso é uma entrega que me garante minha empregabilidade, porque eu tenho propósito, né? E é uma entrega pura, né? E o cara começa a notar isso, as pessoas começam a notar isso. Você consegue transmitir uma entrega com esse amor, né? E aí por isso que eu falo, primeiro Deus, depois família, depois o trabalho. E é fácil se perder, não estou falando que eu sou santo ainda não, estou atrás dessa santificação. Mas eu acho que é por aí, né? Meu momento de vida está sendo esse, sabe? Essa entrega. Eu acho bem interessante isso, né? Muito bom isso. Quando eu falei com minha esposa, né? Um tempo atrás, Décio me conhece há algum tempo já, eu era muito preocupado com isso, com dinheiro. Nossa, como que eu vou fazer? Quando eu comecei a ter o propósito, quando eu comecei a fazer
aquilo que eu acordo e gosto de fazer com um propósito. E assim, e não ficar preocupado com a grama do vizinho, né? Não ficar preocupado em entrar no ônibus e querer sentar na janela. É ter o meu propósito. As coisas foram caminhando, né? Acho que as coisas vão caminhando de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, né? Quando a gente tem esse propósito. O propósito de se acordar, olhar para sua grama e ela, para mim, a minha é mais bonita. Nem sei qual é a sua, mas a minha é bonita. É isso aí. É a mais bonita. Então eu dou graças a Deus e tá entregue a Deus e vamos em frente, entendeu? E a minha entrega para as pessoas, você sabe bem disso, né? Assim, outro dia chegou um amigo meu lá, preocupado e tal. Eu falei, bicho, abraça essa árvore aí. Cara, eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas fez um bem pro cara. Fez. E esse amigo sou eu, viu, gente? Cheguei na casa do Décio, eu tava numa situação sem grana, sem algumas coisas que eu precisava estar melhorando na minha vida, e assim, tava difícil mesmo. Fui lá conversar. Tava sem grana, fui lá conversar com ele. Eu não sabia o que eu fazia. Mano, eu não sou psicólogo. Cara, eu abracei a árvore e comecei a dar os gritos. Não foi Décio, botando toda aquela energia ali naquela árvore. E, cara, você acredita que aquilo me marcou e aquilo me transformou em algumas coisas? Ele sabe disso, transformou de verdade. Porque eu precisava estar colocando aquilo para fora e uma outra perspectiva, né? Eu fiz sem querer, assim, sem querer, mas querendo... Trazendo a fé, né? Trazendo a fé, né? Quando a gente tem fé, a natureza muda em tudo, né? Muda tudo porque a gente começa a ver a vida diferente, né? Quando chega um doido chorando em casa, né? Abraça a árvore ali. Mas foi interessante aquilo, foi de manhã cedo num dia, mano, que eu falei, putz, e eu abracei a árvore, mais doido ainda eu. Aí foi muito bom. Bom tê-lo aqui, Décio, e a oportunidade de estar entrevistando, aprendendo um pouco mais sobre enriquecimento pessoal, velocidade do dinheiro, a santificação do trabalho, as virtudes, a parte do impacto na mudança, assim, no ambiente que nós vivemos. Então, para mim, foi um bate-papo muito saudável, muito aprendizado. Espero que o Vitor também tenha gostado. E as suas considerações, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço aí, poxa, parabéns, né, primeiro pelo podcast aí, eu acho que tá bem feito demais, assim, é um ambiente muito gostoso de vir e bater papo. Fiquei bem descontraído, acho que fluiu, né, saiu umas ideias legais. E obrigado pela consideração, assim, que fica enaltecido com o convite. Nada, é o seu merecimento aí. Você realmente é uma pessoa que tem toda as estrelas aí, merece toda as considerações que nós temos, é um excelente profissional. Né? As pessoas que querem te conhecer mais, como pode fazer dessa? Profissionalmente. Olha, meu perfil tá no LinkedIn ali, eu acho que é um bom contato profissional, né? Instagram, pode me procurar. Vai acabar me achando, né? Para pegar no telefone aqui com vocês também, eu acho que vocês podem depois, né? Quem for de interesse aí, quiser bater um papo, a gente sempre está disponível. Sim. Vou pegar esse aqui, né? Um dos nossos apoiadores, né, Vitor? É importante. Da Max Form, aqui tem isso é bom. Colágeno, tem tudo aí. Se você quiser pra ficar forte. Ficar forte, tem proteína, tem colágeno. Eu já sou cliente lá. Então, os nossos apoiadores aí, lembrando que os nossos apoiadores, Max Form, 61 e Market Club, são as três empresas. Max Food, né, também. Max Food, são as empresas aí parceiras, apoiadoras, né? E para o nosso crescimento aí do Lamparina. Exatamente. E você começou esse episódio assistindo a gente falando a respeito de finanças, de repente a gente começou a falar de propósito, que essa é a base mesmo, né? A gente falar de dinheiro, falar de sustento sem ter um propósito ligado, não é sustentável. Exato. Eu falo por experiência própria, eu teve uma época que eu só pensava em dinheiro, acabei me adoecendo fisicamente falando, então depois que eu me conectei de novo com o que eu quero fazer da minha vida, então as coisas ficaram mais leves e assim começa um ritmo, né? Começar ali, botar pequenas metas, ligado com o que você quer fazer e transformar no mundo, que eu acho que esse é o caminho para a gente poder
ser vitorioso, né? O mundo precisa disso, propósito mesmo. E falando de propósito, eu quero que você coloque na sua vida o propósito de se inscrever nos nossos canais no Instagram, para você receber também mensagens, né? A gente aqui, o podcast, a gente está sempre trazendo pessoas que têm uma história boa, têm vivências, têm experiências que podem contribuir com a nossa vida, né? Então, coloque no seu propósito diário de entrar nas nossas redes, ver nossos vídeos, nossos novos episódios, e a gente se vê nos próximos episódios. Quero agradecer, Décio, foi um prazer. Prazer foi conhecer você também. E a gente, dentro dos nossos episódios, todos eles são especiais, que eu gosto de falar. Nós temos recortes, né? Recortes de algumas falas no Instagram. Você lá procura nos acompanhar. E igual o Vitor falou, no YouTube tem o episódio completo das nossas entrevistas semanais e são muito bem-vindos. Um abraço para todos vocês e uma satisfação tê-los aqui e nossos ouvintes, telespectadores do Lamparina Podcast. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.